Está no livro, eu vou ler a versão, nova versão internacional. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, no versículo 2 ao 35. Amém? O tema da mensagem de hoje é: bem-aventurados os pacificadores. Iniciando no versículo 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estiveram conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e ao seu filho Davi, o que puder. Versículo 9. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens que acompanharam Davi. 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Versículo 17. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Versículo 20. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os meus bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe um vivo só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Versículo 23. Quando Abigail viu a Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato.
conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu servo enviou, que o meu Senhor enviou. Versículo 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas com os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-lhe a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Versículo 30. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver te nomeado líder de Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum do sexo masculino pertencente a Nabal teria se deixado vivo ao romper do dia. Versículo 35 e último. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Amém? Relembrando, o tema da mensagem é: bem-aventurados os pacificadores. Vamos entender qual é a situação histórica dessa época. Nessa época, Davi ainda não era rei. Ele ainda não tinha sido levantado como rei. Quem reinava era Saul. Outro dado importante é que Samuel tinha acabado de morrer. Samuel era o profeta que ungiu Davi quando era pequeno. Eu creio, a Bíblia não diz assim, mas eu creio que a própria morte de Samuel pode ter abalado um pouco Davi. Embora Davi tivesse o seu coração em Deus, Samuel foi o veículo usado para que ele fosse ungido. Samuel foi usado quando visitou a casa de Jessé para ungir o rei de Israel, e Jessé mostrou todos os filhos, né? E o pobre Davi estava lá pastoreando as ovelhas. Ele disse: não, tem um outro. E foi quando Davi foi chamado e foi ungido rei. A figura de Samuel era muito importante para Davi. Eu creio que logo após a morte de Samuel, Davi estava abalado. Davi, ele era um homem, não era rei ainda, mas era um homem guerreiro, era valente. E ele era reconhecido pelas suas conquistas. Tanto que despertou tanta inveja em Saul. Porque o povo aclamava as vitórias de Davi e deixavam abafadas as vitórias de Saul. Davi, então, ali perto do deserto onde Nabal, no Monte Carmelo, onde Nabal estava, ele pede aos seus servos para ir até as terras de Nabal para poder pedir por provisão. Quando a Bíblia diz que ele estava tosqueando ovelhas, era uma época de festa. Na época de tosquear ovelhas, era uma época de festa. E como se retribuindo o favor, ele vai. E o detalhe é que ele vai com cordialidade e sendo portador da paz. Ele libera a paz sobre a vida de Nabal, sobre a casa de Nabal e sobre a família de Nabal. No coração de Davi, ele tinha a cordialidade de ser recíproco com quem ele havia guardado, mas ele também era o portador da paz. E ele assim, como nós lemos, ele libera os seus servos para encontrarem com Nabal. E o que acontece? Como é que Nabal o recebe? Nabal
o recebe com desprezo e com ingratidão. Até parece que Nabal nem se lembrava do que Davi tinha feito. E esse desprezo e essa ingratidão anulou toda a intenção positiva que Davi tinha de abençoar a casa de Nabal. E eu fiquei pensando que conosco também não é diferente. Quantas vezes nós não somos confrontados quando nós temos boas intenções e levamos aquele balde de água fria? Quando a gente espera. Alguém já disse que a expectativa precede a frustração. E Davi, ele viu nessa reação dele que ele tinha uma raiz de orgulho. Porque ao ser disposto a profetizar a paz, sendo desprezado, surgiu nele um desejo de ira, uma ira com desejo de vingança. Pode ser que eu e você não cheguemos ao ponto de querer matar alguém. Mas quantas vezes nós temos deixado de lado, desprezados, ou até esperar, quando você faz alguma coisa para alguém, fala, poxa, aquela pessoa não me agradeceu. E aquilo, uma mágoa nasce no nosso coração. É Deus trabalhando na nossa vida. Porque, na verdade, nós estávamos esperando uma retribuição. Amém? Davi, ele tomou a ofensa para si. Isso cegou ele. Ele tomou aquilo como se fosse para ele. E eu acho interessante que ele era um homem dotado de alguns talentos. Ele era guerreiro e ele era valente. No momento em que ele foi confrontado, no seu orgulho, ele usou o seu talento de ser guerreiro e ser valente para o seu próprio bem, entre aspas. O que era para ser usado para Deus, para liderar, para conquistar, ele usou para ele mesmo. O orgulho de Davi foi afetado. E, por consequência, ele passou a fazer um mau uso dos seus talentos. Davi, nessa hora, ele mostra uma profunda inabilidade ao ser contrariado. Como será que nós reagimos quando somos contrariados? Quando esperamos alguma coisa? Quando temos certeza que aquilo vai se suceder da forma que a gente planejou? Como nós reagimos? Será que nós usamos nossos talentos? Fazemos um mau uso dos nossos talentos? Davi assim o fez. Ele perdeu a razão. E para mim, ele comete um dos erros mais graves que a gente pode cometer. Tomar uma decisão quando nós estamos contrariados. Toda vez que eu estou contrariada, toda vez que eu estou abalada, magoada, a palavra de ordem é não tome decisão. Porque quando a nossa alma está aflita, fica muito mais complicado da gente entender o que Deus quer para a nossa vida. E é muito mais fácil da gente responder o comando da nossa carne. E a nossa carne muitas vezes quer se vingar, quer magoar, quer pagar o mal com o mal. Que foi o que Davi intentou fazer. Matar Nabal e seus homens. Isso me fez lembrar Paulo, quando escreve na carta aos Romanos, ele faz um alerta. Na carta aos Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao 19, Paulo diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando Senaqueribe, ele afronta o rei Ezequias, Ezequias teve uma ação, uma atitude diferente de que teve o rei Davi. Também foi uma afronta. Senaqueribe manda dizer para o rei Ezequias que ele já tinha destruído vários reinos e que o próximo ia ser o de Ezequias, e fala assim: olha, quem é o teu Deus? Porque este eu também vou derrubar. Só que a postura do rei Ezequias foi diferente. Ele buscou ao Senhor imediatamente, através do profeta. E aí, o profeta revelou para ele
que o Senhor disse: olha, se você acha que o Senaqueribe está afrontando a você, não está afrontando a você. Ele está afrontando o próprio Deus. Toda vez que nós somos contrariados, toda vez que nós somos injustiçados, nós, os servos de Deus, os ungidos de Deus, antes de tudo, isso fere ao Senhor. A nossa justiça, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. A justiça pertence ao Senhor. E todas as vezes que nós nos calamos, nós temos a oportunidade de fazer com que Deus transforme o desfecho de uma história que pode terminar em tragédia. Porque o Senhor é mestre em transformar o que é para ser uma maldição em uma bênção para muitos. É assim que o nosso Deus age. Amém? É assim que o nosso Deus age. E aí começa a história dos pacificadores. A princípio, a gente já pensa na Abigail, né? Mulher sábia, né? Que foi pacificadora. Mas o Senhor me chamou a atenção para outra pessoa, antes de tudo. Esse moço de Nabal, que era um dos servos de Nabal. E o Senhor começou a ministrar meu coração. Que coragem tinha esse servo. Você imagina, já foi falado que Nabal era insensato, era um homem rude, era um homem mau. Eu imagino que ele era casca dura. E esse rapaz, esse servo de Nabal, teve ousadia e teve coragem. Ele sabia que dentro das possibilidades dele, ele não ia poder lá falar com Davi, confrontar Nabal, mas ele teve coragem, ele teve ousadia de chegar até Abigail, porque ela não tinha ciência dos fatos, e contar o que aconteceu. E muitas vezes no nosso trabalho, na nossa casa, em uma situação com os filhos, com os irmãos, nós temos na nossa mão um fato, uma circunstância que pode apaziguar. E a gente se cala. Porque, por um lado, tem tanta gente que quer ver o circo pegar fogo, né? Infelizmente, esse é o mundo mau que a gente vive. Mas a omissão de uma palavra de paz também pode, sobre nós, vir essa responsabilidade. E esse rapaz, era como se, eu acho que ele pensou assim, bom, é minha última cartada. A vida dele também estava em risco. E ele, conhecendo o caráter de Nabal, conhecendo o caráter de Abigail, recorreu a Abigail. Um rapaz valoroso, um rapaz corajoso, um rapaz ousado, que se não fosse ele, a história teria sido diferente. E por outro lado, a outra pacificadora, Abigail. Abigail, a Bíblia diz que imediatamente ela toma uma atitude. Eu imagino que isso deve ter acontecido numa rapidez. Ele chegou, chamou a Abigail e falou: olha, você não sabe o que aconteceu. Porque esses homens vieram, já tinham cuidado da gente, e Nabal colocou eles para correr. A Bíblia diz que imediatamente ela toma uma atitude. Tão sábia essa mulher, porque os homens de Davi, eles foram buscar por quê? Por provisão. Eles estavam nas terras, lutando, iam passando pelas aldeias e pedindo por provisão para os seus soldados. Como é que ela planejou esse reencontro com Davi? Esse encontro, na verdade, com Davi. Ela preparou provisão. Isso desarmou Davi. Ela foi uma mulher sábia, ela podia ter chegado lá. Bom, primeiro, né? Ela poderia ter falado para Nabal, só de uma esposa dessa época, não ter falado para Nabal, vocês imaginam quão rude era esse homem. Mas ela poderia ter chegado para Davi e falar: olha, Davi, não faz nada com meu marido, não. Mas ela chegou com humildade e ela chegou com a provisão. É um princípio de ligação. Ela promoveu uma ligação entre os dois, o que a habilitou a abrir os ouvidos de Davi, e Davi a escutou. Amém? E ela então vai ao encontro de Davi com os seus servos, e nesse encontro o Senhor me ministrou algumas lições que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Nesse encontro da mulher sábia, esposa de um homem rude, frente ao homem que poderia dizimar a família dela. Em primeiro lugar, a humildade dessa mulher atraiu a atenção. Então, a atenção de Davi. O princípio é que a humildade atrai a atenção do coração mais obstinado.
a verdadeira humildade. A pessoa pode estar obstinada a fazer o mal. O nosso posicionamento pode parar um ciclo de tragédia. Olha o que diz no versículo 24. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Ela trouxe a culpa para ela, mas você pode pensar assim, mas ela não fez nada. Só que ela se culpou por ela não ter visto os servos chegarem. Ela disse: olha, se eu tivesse visto, nada disso tinha acontecido. Cai a culpa sobre mim. Em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendi. A sabedoria de Abigail, ao falar, ajudou Davi a recobrar a sua sensatez. Como nós falamos há pouco, na nossa língua, nós temos o poder de para colocar lenha na fogueira. Ou também para apaziguar. Nós que somos promotores da paz, nós que temos sido presenteados com a paz do Senhor Jesus, nós temos na nossa língua o poder de apaziguar muitas situações. Amém? E ela, a partir do momento que ela usou de sabedoria, que ela usou de humildade, que ela usou de doçura ao falar, ela recobrou a sensatez de Davi. Versículo 28 diz assim: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Davi se lembrou. Ela fez ele lembrar que ele tinha um reino a ser governado. É como se ele tivesse ofuscado pela ira, cego mesmo. E tudo que tinha sido ministrado à vida dele, profetizado sobre a vida dele. E eu pergunto a vocês o que eu perguntei para mim quando li essa mensagem. Quantas vezes Deus não falou comigo no quieto do meu quarto? Deus não falou comigo através de pastores, através da oração? Prometeu, me ungiu, profetizou sobre a minha vida. E tão fácil, por qualquer ofensa, por qualquer circunstância, tudo se apaga. Mas nós somos humanos, nós temos a nossa alma, o trabalho da nossa alma é ser rendida ao nosso espírito e, por sua vez, nosso espírito ao Espírito do Senhor, amém? E por mais que eu fale ao pensar que as promessas do Senhor não são reais naquele momento, sempre vai haver um pacificador, sempre vai haver alguém com uma boa palavra para te levantar, para te exortar. Eu quero ser essa pacificadora. Eu declaro sobre vocês que vocês são esses pacificadores. Amém? Porque nós dependemos uns dos outros. Nem todo mundo está todo dia no alto, né? Nós precisamos dos nossos queridos nas fases mais difíceis da vida. Abigail é uma mulher maravilhosa. Ela despertou, em terceiro lugar, em Davi. Ela trouxe de volta o bom uso dos talentos de Davi. Quando ela diz no versículo 30, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder de Israel. Qual era o objetivo do talento de Davi? Governar Israel. Naquela hora, ela dá um choque em Davi e fala: opa, você está aqui, você foi afrontado, mas quem te chamou foi o Senhor. Isso não pode te parar. Amém? Que mulher sábia. Ela promoveu livramento para a casa dela e ainda impediu que as mãos do rei, o qual ela serviria, e depois o qual ela casaria, que nós não lemos aqui, mas não pelas mãos de Davi, mas o próprio Deus fere a Nabal, e Nabal vem a morrer. E Davi, ao conhecer essa mulher virtuosa, sábia, a tomou como esposa. Depois vocês leem em casa, a história é muito bonita. Amém? Enfim, esses princípios que Abigail tinha, quais princípios?
Os princípios da fidelidade, do compromisso, foram maiores do que as suas próprias razões. E isso ela me ensina. Quantas vezes as minhas razões, acho que são boas, acabam por distorcer os princípios que são imutáveis de Deus. Porque os princípios de Deus, eles são eternos. A vontade dele é para me dar uma vida abundante. Só que quando nós estamos numa situação limite, nós negociamos, muitas vezes, esses princípios. E passa pela minha cabeça, a Bíblia não diz assim, que para Abigail ia até ser um bom negócio, né? Se Davi desse cabo de Nabal. Mas ela era uma mulher fiel, era uma mulher de aliança. E ali mais uma ligação entre ela e Davi. Porque pouco antes disso acontecer, Davi teve a oportunidade de matar Saul, que era rei. Mas Davi também era um homem que honrava as alianças. E sabia que Saul era o ungido do Senhor. Então ele também carregava no seu coração essa fidelidade. Então ele honrou a Abigail porque ele reconheceu nela um princípio que ele também seguia. Amém? Mais uma ligação entre os dois. A fidelidade também era presente na vida de Davi. E por fim, ele entendeu que toda aquela situação, que aquela mulher, a vinda daquela mulher no caminho dele, fazia realmente parte da providência de Deus. Porque ele ia começar um reinado no futuro bem próximo, com as suas mãos, como ele mesmo disse, sujas de sangue. E eu queria destacar para vocês 4 aspectos, um de cada pessoa, de Nabal. E o destino dele. Nabal tinha uma natureza rude e má, mas foi livrado pela sabedoria da sua mulher, Abigail. Davi era guerreiro e valente, mas teve seu orgulho confrontado pelo desprezo e pela ingratidão. Já o moço de Nabal, mesmo sendo um simples servo, ele teve ousadia e coragem para relatar tudo o que tinha visto e mudar o curso da história. E Abigail, através da honra, ela contribuiu para o livramento do seu marido e manteve as mãos de um futuro rei limpas do derramamento de sangue. Eu contei pela manhã para os irmãos sobre a gente perder a razão, né? E eu recentemente passei por uma situação no meu trabalho, onde eu empreguei um rapaz. Quando eu fui fazer a entrevista com ele, eu percebi que ele tinha sido preso. Percebi pelo nervosismo dele, e eu creio que o próprio Espírito Santo de Deus vai ministrando ao nosso coração. E eu percebi ele amedrontado, um armário. E aí eu cheguei ainda para ele e falei: quanto tempo você saiu? Ele começou a tremer a voz. Ele falou: pronto, perdi o emprego, né? Aí ele olhou para mim e falou: 15 dias. Aí ele falou assim: a senhora pode conversar com a minha família, a senhora pode ver a minha ficha, eu já cumpri o que eu tinha que cumprir. E se eu voltar para casa de novo, faz 15 dias que eu estou procurando um emprego, e a minha esposa, eu chego em casa, e a minha esposa olha para mim e nada, e nada. E eu naquela hora falei para ele que eu ia pensar, e eu cheguei em casa, e orava. Eu falava: Senhor, na posição que eu tenho de empregadora, esse homem cumpriu. É claro que o delito dele, que não vem ao caso agora, mas não era nada que ia prejudicar o andamento do local. Eu falei: Senhor, eu quero ser uma empregadora, eu quero ser uma gestora que cumpra meu papel na sociedade. Se eu não dou emprego para esse homem, eu estou dizendo: então volta, né? Volta para a prisão, porque se você não cumpriu... E ali eu orei, e o Senhor colocou no meu coração para contratá-lo. Compartilhei com o meu sócio: vamos contratá-lo. E aí, na conversa da contratação, eu disse para ele assim: olha, todos aqui têm chances, só que você não vai ter. Você vai ter uma só, uma chance só. Quero que você agarre essa oportunidade. Foi uma forma de eu ministrar a ele a perseverança da retomada, sabe?
Eu falei, então, vigia. Eu vou estar aqui do teu lado. Se você, porque você imagina, cedo ou tarde ia vazar que esse rapaz tinha sido preso. E ele foi um funcionário, para mim, exemplar. Sempre gostei muito do trabalho dele. Ele sempre me agradecia por ter dado a oportunidade. Mas um dia, um outro rapaz, tipo franzino, Maria vai com as outras, aquele fica pingando, 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 pingando. A Natália deve estar pensando quem que é, né, Nath? Pingando, pingando, pingando. Cutucando a onça com vara curta. Sabe, toda hora. Porque não tem coragem, né, fracote. Ia lá e cutucava, ia lá e cutucava. E a gente estava vendo o dia do caldo entornar. Até que um dia, eu não estava presente na loja. Na época, não que eu cheguei a me culpar, mas eu gostaria de ter estado lá naquele dia, porque eu teria agido como Abigail. Eu teria impedido o fim trágico que teve. Não trágico por conta de perder uma vida. E o fortão não suportou. Ele foi e perdeu a razão. Perdeu a razão e bateu no outro rapaz. E a partir daquele momento, eu já não tinha mais o que fazer. Por falta de um apaziguador, por falta de um pacificador, porque eu digo para vocês, as pessoas que não têm ao Senhor Jesus, se identificam com esse mundo mal e acabam por aclamar esse tipo de situação, como se fosse uma disputa. Meus amados, foi a pior demissão que eu fiz na minha vida. A pior demissão que eu fiz na minha vida. Sabendo que eu estava demitindo aquele rapaz, porque ele perdeu a razão. Porque no seu trajeto, na sua fraqueza, ele não teve um encontro com o pacificador. Ele não teve um encontro com o apaziguador. Eu oro a Deus, como disse para ele, que pela misericórdia o Senhor o levante de novo. Espero que ele esteja empregado. Mais tarde o outro rapaz acabou indo embora também. Mas quando nós agimos impensadamente, nós podemos comprometer toda uma história de sucesso, de restauração que Deus preparou para nós. Por isso que temos que vigiar nossa mente. Lá na nossa célula nós falamos muito disso. Vigie a sua mente, porque eu penso, depois eu sinto e com as mãos eu faço. E já disse um hino de louvor, que o espaço entre eu pensar e eu agir é assim, ó. É rapidinho. Muitas vezes eu penso, sinto e não faço. Mas nós temos que caminhar buscando a mente de Cristo, para assim que eu pensar alguma coisa que não é condizente aos princípios do Senhor, a verdade dele que é pura, que é louvável, que tem virtude, eu falo alto lá, isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça porque não vai descer o meu coração, não vai magoar o meu coração. E não vai se transformar num ato impensado. Antes de nós agirmos, isso passou por aqui. E você é dono da sua mente, eu sou dona da minha mente. Na minha mente só entra aquilo que eu escolho. Eu escolho ouvir. Eu escolho parar para ouvir. Eu escolho sentar na roda e ouvir as piadas que não vão edificar em nada. E aquilo vai se acumulando. É um lixo, né? Que vai se acumulando na nossa mente. Na quarta-feira passada, que aliás, essa semana, ministrei lá na igreja, lá no núcleo de pregação, lá em Bonfim, né? O Senhor, depois de tanto tempo, não longe, mas trabalhando demais, deu uma pausa lá no meu trabalho, agora também, agora está recobrando o tempo perdido. E na quarta-feira, no núcleo da nossa igreja nacional, lá em Bonfim, o Senhor colocou no meu coração para falar sobre os valores primeiros, para a gente voltar às veredas antigas. Porque muitas vezes a gente tropeça. A gente tropeça na nossa vida cristã, já vai querendo muito, né? Aquela coisa, já expulsou demônio, e vai não sei o quê, missões ali. Amém. Isso tudo são dons, mas o Senhor está nos trazendo de volta às origens. E ali Deus me fez contemplar o Sermão do Monte e as bem-aventuranças.
Inclusive, acho que a penúltima bem-aventurança que Jesus diz aos seus discípulos, que ele ensina. Eu acho tão bonita essa palavra. Ele ensina. Aí eu imagino Jesus sentadinho assim, né? Todo mundo em volta, assim, ó. Olhando para ele, não é? Olhando para ele ali, escutando. Os princípios. Pode não ser aquela palavra rebuscada. Pode não ser aquela palavra, né? Que o fogo vai descer, e fulano vai cair. Mas são os princípios que nós estamos carecendo. Os princípios. E ali, essa bem-aventurança diz assim, que é Mateus 5, versículo 9. E é isso que eu quero declarar sobre nós. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós somos pacificadores nesse mundo mal. Nós somos pacificadores nesse mundo mal. O mundo jaz no maligno, mas o Senhor e os reinos desse mundo vão ser de Cristo. Os reinos desse mundo, todos os reinos, vão ser do Senhor e do seu Cristo. E nós, enquanto estamos aqui, somos embaixadores da paz. Somos portadores da paz. Que assim como Abigail, ela era uma promotora da paz. Ela restaurou a paz, porque Davi, a paz de Davi, ele era o primeiro precursor da paz. Ele pediu para os servos dele chegarem lá e falar assim, paz seja sobre a tua casa. Essa paz foi perdida e transformada em guerra. Mas uma pacificadora promoveu a paz, levou a paz e restaurou a paz. E nós temos o poder, no nome de Jesus, de restaurar a paz na nossa casa, de restaurar a paz no nosso trabalho, restaurar a paz nas nossas amizades. Porque nós temos a paz de Deus em nós. Não essa paz compreensível, aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Para aqueles muito racionais, quando fala excede todo entendimento, falam, não, agora eu quero entender. Como excede todo entendimento? A fé é uma fé racional, eu preciso entender. Meus amados, às vezes a gente não entende nem esse amor que deu a vida por nós. Não precisa entender o amor, não precisa entender essa paz. Aceite essa paz e esse amor, que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não temos como fugir disso. Nós não temos como fugir de sermos abraçados por essa paz, por esse amor de Deus que nos envolve. E é essa paz que excede todo entendimento que o Senhor derrama sobre nós para que nós superabundemos nas outras vidas. É essa paz que nos ajuda nas nossas escolhas. A paz que é o árbitro do coração. É aquela paz que nos diz, mesmo querendo, não vá. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência dessa. Que você quer fazer alguma coisa. Tudo caminha para que aquilo dê certo. E você busca o Senhor e Ele fala assim, nananina, nina. E Ele fala nananina, nina e o seu coração fica bem. Ué. Porque a paz de Deus, que é o árbitro do seu coração, ela te tranquilizou. Nós temos que buscar essa paz para as nossas decisões. Essa paz que excede todo entendimento para transbordar nos nossos relacionamentos. E a paz que Jesus deixou para nós. E aí eu me lembrei quando Jesus se ascendeu aos céus. E todas as vezes que eu leio assim algumas passagens, eu fico imaginando como era a situação, né? Então imagina, os discípulos lá viveram com Jesus, aquela bênção, Ele fazendo milagres, eles não sabiam muito bem se Ele era Deus, se Ele era um profeta. Mas aí Jesus morre e ressuscita. Fim. Fora Tomé, que precisou ver, fato. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E aí Jesus chega, começa a conversar com ele e fala que vai embora. Gente, eu ia ser uma que agarrar na túnica e falar, não, vai não. Fica aqui. E ele diz que vai ascender, vai ao Pai, mas que ele deixaria o Espírito Santo. Deixaria o Espírito Santo que ia nos consolar, ia nos confortar, ia nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele disse, eu vou, mas não vou deixar vocês só. E ali no Evangelho de João, para finalizar, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele disse assim, e é o que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo,
está falando para a igreja hoje. Está falando para mim, está falando para vocês. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Amém? Eu queria convidar agora os pacificadores do Senhor para nós orarmos juntos. Se você tem sentido no seu coração que essa palavra veio para te trazer uma consciência de que você é comissionado para ser pacificador, é hora agora de nós depormos as nossas armas. O Senhor Jesus nos convida agora para nós depormos as nossas armas e nos posicionarmos como pacificadores. Eu convido a igreja a vir até a frente para nós orarmos em nome de Jesus.